ofertado. Que o Senhor abençoe ricamente, poderosamente cada vida. Nunca faltou, nunca faltará. O Senhor é o pastor da igreja. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Abençoa, abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Maravilha. Weber. Meus queridos, graças e paz para todos. Boa tarde. Começo de semana abençoada. Amém? Amém? Maravilha. Tudo certinho com vocês? Felizes? Na bênção? Vitória? Maravilha. Meu querido, antes de eu ler um texto aqui, vamos orar? Antes de começar a falar, né? Começa a falar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te glorificar pela tua palavra, que o Senhor sonda o nosso coração nesta tarde. Aqueles que estão em casa, vão assistir depois. Que o Senhor ministre em cada coração que está aqui, sonda a nossa vida, Espírito Santo, segundo a necessidade de cada um de nós. Senhor, conceda a nós um espírito de sabedoria, de revelação, do pleno conhecimento de Jesus, um entendimento claro da tua palavra. Vivifica-nos, Pai, nesta tarde, segundo a tua palavra, em nome de Jesus. E que o poder da tua palavra, o nome de Jesus, traga cura, restauração, aquilo que precisa, fortalecimento para cada vida, Pai, em nome de Jesus. Te louvamos, Jesus, por este momento, porque a tua palavra diz: onde tivesse 2 ou 3 no teu nome, o Senhor estaria presente. Amém. Glória a Deus. Meu querido, pode sentar. Eu vou falar para você ler a palavra sentado mesmo, tá? Para você não ficar levantar, sentar. Só se der sono. Só se ficar com sono. Pode levantar, mas deixa eu falar algo já antes de. Então assim, eu quero ficar de pé para ler a palavra. Eu sou raiz, as irmãs, eu sou raiz. Meu querido, conversando com a pessoa esse tempo atrás, a pessoa falou assim para mim: senhor Herbert, tem 3 verdades no assunto que eu estava falando, né? A gente estava conversando, discutindo o assunto. Ele falou assim: tem 3 verdades. A verdade que você conta, eu conto, numa situação, um problema que acontece. A verdade do outro e a verdade. Você entendeu? Quando acontece uma situação, você fala da sua maneira, aquela maneira que você fala é a verdade. Mas se você ouve só o outro, até Provérbios fala isso. Se você ouve só o outro, a verdade é daquele. Mas existe uma verdade realmente, que é a verdade. E quem tem essa verdade realmente, quando você fala, nossa, parece que ele está falando, é verdade mesmo, nossa. O outro falou, é verdade mesmo. Mas existe a verdade que é verdade, e quando a gente fala assim, só Deus para mostrar o que realmente é. Mas às vezes é coisa boba, de corriqueira, mas ele falou assim, tem as 3 verdades. E nós estamos essa semana, qual semana? Essa nossa? Semana que a gente está comemorando, fazendo festa. Semana Santa, mas tem um nome, tem outro nome. Páscoa, semana de Páscoa, não é? Comer chocolate? Não é problema não, viu, gente? Se não quiser chocolate, se ganhar, pode trazer que eu vou comer. Tem um irmão aqui na igreja, gosta de correr, eu vou correr junto com ele, queima aqui lá tudo, não tem problema nenhum. Eu marco a agenda com ele lá, vamos dar uma corridinha aí, vamos fazer o exercício, eu queimo o chocolate, não tem problema não. Mas vamos lá, meu querido, vamos ver a Bíblia, porque na semana da Páscoa, tem a verdade da Páscoa, a verdade, e tem a verdade da Páscoa, aquela verdade que a gente ouve, passou uma vida inteira ouvindo sobre a Páscoa, né? E da onde que surgiu tudo isso, quando a gente está falando de Páscoa, por que a Páscoa? Então, eu gostaria de você acompanhar. Se você quiser ficar de pé, pode ficar. Se você quiser ficar sentado, eu falei, você pode ficar também, não tem problema não. O importante é o seu coração aí, você está livre, tá? Então, Êxodo, capítulo 12. Vou tomar água nesse aqui, porque o papel molhou tudo ali. Acharam aí Êxodo capítulo 12? Então, toda a história que você sabe sobre a Páscoa, e você ouviu, aonde que é? É coelhinho, tem coelhinho, nossa, belezinha, coelhinho. Então, está aqui, tá, gente? Êxodo capítulo 12. Talvez na sua Bíblia tenha um título, né? Está aí a Páscoa.
Aí, versículo 1: Disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito: Este mês será para vocês, para vós, o primeiro mês do ano. Dizei a toda a congregação de Israel: aos 10, que seria o dia, aos 10 dias deste mês, tome cada homem um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Se a família, porém, for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas. Conforme o que cada um puder comer, fareis conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Vós o guardareis até o 14º dia deste mês, quando toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tarde. Ou prescúpulo, que está aí na sua Bíblia, aí, não sei. Tomarão do sangue e porão em ambos os batentes e na viga da porta das casas em que o comerão. Naquela noite comerão a carne assada ao fogo, pães sem fermento e ervas amargas. Não comereis dela nada cru nem cozido, em água, mas assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Nada deixarei dele até pela manhã. Se for ficar dele até pela manhã, queimareis ao fogo. Assim o comereis. Como que você vai comer? Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos da terra do Egito, desde os homens até os animais, e todos os outros deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas portas, nas casas em que estiverdes. Vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e celebrareis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrarei por estatuto perpétuo. Até aí, pode sentar, meu querido. Então, Herbert, eu queria saber como que é a Páscoa, da onde que surgiu isso, por que o pessoal, então, fala da Páscoa e a gente chega na semana da Páscoa e a gente fica, tudo, Eu estava falando no culto ontem aqui, ainda comentei com o pessoal assim, quando se pensa em Páscoa, em que vocês pensam, qual que é a primeira coisa que vem na sua mente? Não vai agora, Agora você lê o texto, Mas o que você pensa quando vem? Primeira coisa que vem na sua mente? Vou ajudar, gente, vou falar. Primeira coisa que vem na minha mente, o ovo de chocolate, o ovo da Páscoa. É isso? Pode falar, não é pecado não, gente. Senão eu vou ficar falando, você fica aí. Eu vou falar, irmão, o pastor está ali. Ovo da Páscoa, ovo da Páscoa. É ou não é? Então tá bom, gente, ajuda eu. Ovo da Páscoa, quando a gente falava em Páscoa, a primeira coisa, por que essa mentalidade nossa, então? Por que nós pensamos assim? Porque foi incutido na nossa cultura, na nossa mente, desde criancinha você vai vendo, e até os nossos pais, cristãos muitas vezes, ou não, ensinavam para a gente que o coelhinho da Páscoa, falava do coelhinho da Páscoa, falava do ovo da Páscoa e o seu ovo da Páscoa. Aí, depois foi passando o tempo, não vou falar no caso meu, foi passando o tempo, você vai aprendendo, você está na igreja, até dentro da igreja, você vai aprendendo. Apesar de falar da Páscoa, você entender que é o cordeirinho, você entende hoje que é Jesus, hoje fala para você, mas é Jesus. Mas a primeira coisa que pensa, quando chega na Páscoa, você pensa o quê? Ovo de chocolate. Eu falo ovo de chocolate agora, porque eu já incuti o negócio desde mim. Ovo da Páscoa, estou tentando mudar, mas a cabeça já ficou, fez o upload, já mudou tudo já. Então eu fico falando, mas eu quero falar o ovo de chocolate. É ovo da Páscoa. Gente, não sai, só é que já mudou aqui. Então o ovo da Páscoa, aí a gente fica pensando, o ovo vai chegar. Aí tem casa até de crente, eu sei, coloca ovinho escondidinho lá para ir procurando, pega a história, vai colocando para a criança ir lá, achar aquele ovão lá e pegar. Até no meio nosso tem isso daí. Não, o Severino é santo, gente? O Severino é anjo, olha a asa dele, ó. Mas
Você sabe de história que alguém já fez isso? Ou você já fez? Já sai, tem gente aqui no meio, né? Eu já sei da história, né? Fazia, né, mano? Não faz mais, fazia, né, mano? Fazia, não é que faz, não. Se bobear, eu faço ainda, mas não, fazia, a gente fazia isso daí. Mas aí foi incutido essa na nossa mente a questão da Páscoa. O que é a Páscoa? A Páscoa aí, né, a gente vai aprendendo, nós vamos aprendendo, você vai entendendo, tendo um entendimento, né, dentro, e você vê depois na Bíblia que o coelhinho não tem nada a ver. Coelhinho não tem nada a ver. Até então, porque lá em Levítico fala o tipo de carne que eles podiam comer, e dentre eles o que não podia comer estava o coelho. Não podia comer, porque o que tipo de animal que podia comer, assim, eu vou resumir, animal com a pata fendida, animal que ruminava, que comia, sabe o que é ruminar, né, gente? A gente não sabe muito hoje, mas o povo mais antigo sabe, né? Sabe o que é ruminar? Sabe, gente? Sabe, Clara? Nossa, ela está assim. Cara, você não sabe o que é. Se você passar aqui na frente, tem uma fazendinha aqui na frente aqui. Não só ela, né, mas existem os outros animais. É quando a vaca come, ela deita lá no chão lá, depois fica a comida volta do estômago dela, ela fica lá mastigando. É aquilo lá para a gente poder entender. E volta para ela de novo. Aí, ai, que nojo a ela, que nojo. Mas é assim, o papai criou desse jeito para isso. Isso é ruminar. Ela comeu, e depois ela volta aqui lá para a boca dela, começa a mastigar de novo e vai para um outro estômago que ela está comendo. Isso é ruminar. Herbert, por que a Bíblia fala sobre isso então? Não é sobre isso que eu vou falar, mas por que a Bíblia fala sobre isso então, que podia comer? Porque isso se refere, trazendo para nós, o sentido para nós, se aplica na nossa vida, que nós precisamos ruminar a palavra de Deus. Herbert, que ruminar a palavra tem que fazer igual a vaca, é o mesmo sentido da vaca. Você come a palavra, e depois, em um outro momento seu, você vai ruminar. O que vai ser esse ruminar, então? Você vai meditar na palavra de Deus. Você vai começar a pensar, o que eu li? E você vai alimentando aquilo lá começa a vir na sua boca. Não nessa boca sua, no seu espírito, começa a vir na sua mente. A mente do espírito, ela começa a trazer aquilo que é ruminar. Isso que a Bíblia fala, é para isso que tem lá, mas não é isso, tá, gente? Não é isso, não. Vamos lá para a Páscoa. Então, o que acontece com a palavra de Deus para a nossa vida? A gente precisa ter agora uma mente agora renovada pela palavra, é o que a Bíblia fala, Romanos capítulo 12, nós temos uma mente renovada pela palavra, para que toda essa cultura que foi incutida em nós. Herbert, posso comer o ovo da Páscoa, ovo de chocolate? Pode comer, mas não é pecado não, pode ir lá comprar, eu também compro, eu como, é gostosinho, não como só hoje na Páscoa não, como o ano inteiro, se tiver chocolate, se tiver, eu como, esse não é o problema, pode comer, não é pecado, tá, gente? É pecado comer, o Herbert falou lá, agora é pecado, então não tem nada de pecado, não existe nada maior que o sangue de Jesus que você comer, pensando nisso, que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ponto. Acabou, então você fica tranquilo, pode comer. Agora, questão de saúde já é outra história. Tá? Não pode comer, tem diabetes, tem não sei o quê, aí é outro departamento. Mas aí nós ficamos com aquele negócio na cabeça. Páscoa, chocolate. Mas na realidade a Páscoa foi a morte do Cordeiro, que a Bíblia fala que ele é nosso Cordeiro Pascual. Que fala que ele é quem? Qual a pessoa que ele representa? Jesus. É isso que nós precisamos entender agora na Páscoa, que quem morreu, nós anunciamos a morte de Cristo, mas a celebração é a ressurreição de Cristo. Nesse dia da Páscoa agora, não é a morte que nós precisamos falar, nós precisamos falar o que é a ressurreição, o que é a ressurreição, o que Jesus fez agora por nós, o que a Páscoa tem a ver com a minha vida agora. E o texto está falando, se você olhar o texto aqui, Êxodo 17, Êxodo 12, aí o versículo 14, ele fala assim, este dia será para vocês, será para nós, o memorial. Será um memorial. E celebrareis esta festa ao Senhor nas vossas, que está aí, nas vossas gerações.
Cada geração, cada momento que for passando, esse momento aqui agora, pera aí, Herbert, isso aqui é lá para os judeus. Os judeus, se você for lá hoje, né, lá, eles você vai encontrar eles fazendo, comemorando nessa festa. Não da forma que a gente comemora, com ovo. Não da forma, mas da forma que Deus falou para eles fazer. Comendo o que é para comer. Vai comer o cordeiro, vai comer as ervas amargas, o pão sem fermento. Ele vai comer daquela forma. Só que para nós hoje aqui, nós estamos um outro contexto. Só que o princípio disso aqui aplica para a nossa vida. O princípio que tem da palavra de Deus hoje, ela se aplica para a nossa vida. Isso daqui, para nós, o que a Bíblia diz, é sombra. A realidade é outra. E está na Bíblia. Ah, Herbert, está na Bíblia? Está na Bíblia. Abre sua Bíblia aí, Hebreus. Depois, nós vamos voltar para cá. Marca, deixa marcadinho, põe a cordinha no meio dela aí. Abre a sua Bíblia lá em Hebreus. Para a gente poder ver essa aplicação. Acharam aí Hebreus? Acharam? Eu estou achando que Hebreus é mais difícil de achar. Então, Hebreus capítulo 10. Eu vou ler. Ele está mostrando algo aqui, mas é dentro do contexto do Antigo Testamento o que ele quer dizer. Hebreus 10, 1. A lei, está falando da lei, tá? Tendo a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece, de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam ao culto. Então, aqui está falando a sombra dos bens futuros. É uma sombra. O Antigo tem outros textos, mas o Antigo Testamento ele mostra para nós que isso tudo que era sendo feito lá, aquele cordeiro que estava sendo morto lá, não estava simplesmente falando, Deus não queria falar, simplesmente que era um cordeirinho que estava lá. Deus estava falando, mostrando. Hoje é fácil para a gente entender. Hoje é fácil. Porque para eles lá era o cordeiro, mas o que Deus estava querendo mostrar mesmo, e que para nós é uma sombra, é uma tipificação, aquela sombra, aquilo ali, está mostrando de algo muito maior. Estava mostrando que era Cristo. Herbert, mas como que eu sei que eu estou entendendo isso hoje? Como que eu faço para poder entender isso hoje? É simples para a gente poder entender. Se você tiver filho, quem não tem, tiver com criança em casa, o seu filho hoje que é pequeno, 9, 10, 12 anos lá, ele não entende da onde vem um arroz para ele comer. Ele não entende que a água tem que se pagar a água, tem que se pagar a luz. Ele entende isso? Criança de 9 anos está entendendo isso hoje? Ele não entende. Mas quando chega a maturidade dele, o que vê? Ele já sabe, ele começa a ver a mãe, o pai começa a entender, o pai e a mãe preocupados, tem que pagar a água, tem que pagar a luz, tem que fazer compra. Ele já começa a entender algumas coisas. Aqui era a mesma coisa, a gente trazendo assim. Eles não entendiam o que estava sendo falado. Por isso que está escrito aqui, eram sombras. Mas hoje a gente consegue entender que tudo aquilo lá, que aquele cordeiro que foi morto, ele está falando de Jesus. Agora volta lá para Êxodo. Aí o texto, acharam aí, voltaram novamente, volta lá. Aí o texto está falando assim: dizei a toda a congregação, Deus fala para Moisés, vai falar com vai falar com a igreja lá do ministério ID, fala com eles. Aí fala assim, ao 10 deste mês, no dia 10 do mês, então, tinha um mês, olha o que Deus está falando, olha o que Deus está mostrando para a igreja, né, para nós, o que Deus está falando para Israel, falando assim, Moisés fala, no dia 10, então Deus está contando, no dia 10, e se a gente está lendo o texto antes, fala assim, este mês será para vocês o primeiro mês, o primeiro mês do ano, nessa época, ou seja, Deus está falando assim, vai ter um novo começo, todos esses meses, tudo que vocês sofreram aqui, tudo que vocês têm passado aqui, a partir de agora, vai ser um novo começo.
A partir desse acontecimento que eu estou falando com vocês agora, vai ter um novo começo. Ou seja, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, a Bíblia fala assim, que todas as coisas, nós somos nova criatura. Esse tudo que se fez novo, um novo começo. Você está entendendo? O sentido espiritual, aquilo agora que é um novo começo para eles aqui agora, quando eles vão, mata o cordeiro está morto, passa o sangue, vê o sangue, vai mudando toda uma história. Aí Deus está falando assim, é um novo começo. E quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, Cristo passa a reinar na nossa vida agora, passa a ter uma nova história, um novo começo para a nossa vida. E a gente precisa entender isso. Eu entreguei a minha vida para Jesus, eu entreguei de fato. Eu entendi que Jesus morreu, porque muitas vezes é assim, nós entendemos que Cristo morreu, nós entendemos que é a Páscoa, mas na realidade, quando se fala em Páscoa, a primeira coisa que vem na nossa mente é o ovo da Páscoa. Não vem a ressurreição, não vem o cordeiro. E às vezes a gente tem que desenhar, deixar desenhado, ou deixar escrito. Deixar escrito. Eu li essa semana, eu não vou lembrar falar o valor exato, mas assim, quando você digita algo no celular, no computador, a mente nossa, ela fixa em 38 partes do cérebro, a digitação que a gente faz. E quando nós escrevemos, aí eu lembro o valor, 172 partes do cérebro que são usadas para fixar aquilo que nós escrevemos. Olha só para você ver. Então, muitas vezes, por quê? Porque às vezes eu vou ter que escrever que quem é o cordeiro é Jesus. A Páscoa é o cordeiro Jesus. Eu tenho que escrever isso. E foi o que João falou. Esse é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu tenho que andar na rua, eu tenho que pensar, a Páscoa não é só o chocolate. A Páscoa, ele faz parte lá, tem toda uma história. Até você assistiu o culto de manhã, o Edivaldo contou um pouco, falou, tem toda uma história. Por que do chocolate, por que do coelhinho, tem todo. Mas, gente, é toda. Lembra que eu falei no começo? Existe a verdade sua, existe a verdade do outro, mas existe a verdade. E nós precisamos aprender a olhar para a verdade agora, que é a palavra de Deus. É essa que é, e essa precisa ser a nossa mentalidade, aquilo que nós começamos a pensar, crer, acreditar e começar a falar. Para que quando chegar essa época, a gente fala assim, nossa, está falando de algo, porque Deus falou assim, será por memorial. E você lembra uma coisa que nós fazemos todo mês na igreja? Todas as igrejas praticamente fazem. Qual memorial que a igreja faz? Santa Ceia. A Santa Ceia, Jesus estava, antes de Jesus morrer, ele estava participando do quê? Da Páscoa, que comunou ali, ficou junto com a ceia, e a gente só pega o pedaço que é da ceia. Mas se você ler os outros textos de Mateus, Marcos, Lucas, você vai lendo o texto, você vai ver que Jesus estava participando da ceia, da Páscoa, vai lá na casa do fulano de tal, vê lá, pega lá, manda ele organizar o lugar, o salão, preparar a festa, e Jesus está participando, essa é a Páscoa. Aí depois Jesus entra para o caminho da ceia. Então esse memorial que está falando aqui, este dia será para vocês um memorial, e celebrarei a festa do Senhor, de geração em geração, o celebrarei por estatuto perpétuo. É um negócio de geração em geração, e hoje nós estamos fazendo de geração em geração. Dias atrás eu tinha 10 anos de idade, mas eu lembro que eu participava da ceia, tá, um memorial. Esse dia eu estava com 15, participava da ceia, eu falava para os pastores, era um memorial. Esse dia eu estava com 20, memorial. Agora estou com 50, memorial. E celebraram de geração. Aí, os meus pais, os meus avós, celebravam, e passou de geração, passou para a geração do meu pai. Meu pai me ensinou o caminho da verdade, meus pais me falaram de Jesus. Eu precisei decidir. Quando eu decidi, Cristo entrou no meu coração. Aí a minha família, eu já era da família de crente. Hein? Se eu fosse falar bonito, da família sacerdotal. Os meus avós já aceitaram Jesus lá atrás. Aí veio
minha avó, meus avós com 30, 20 anos lá, o meu pai, do lado do meu pai, da minha mãe com 30, 20 e poucos 30 anos também. Depois veio a criançada dele lá, 12 na família de filho e irmão da minha mãe, com os tio. O lado do meu pai foi vindo. Aí passou a geração, veio do meu pai, veio eu. Eu já estou pegando o meu filho agora, ensinando, falando para ele. E vai indo de geração em geração, cumprindo o que está aqui. E ele já aprendendo a participar da ceia. E fora a ceia, que às vezes é dado uma vez no mês aqui, ainda compro lá em casa e ainda ensino para ele em casa sozinho. Viu, o pai comprou aqui, vamos tomar hoje, amanhã, eu compro o suco, tem que tomar logo, senão vai ficando, né, fermentado, fica ruim, mas vamos tomar aqui, eu já ensino para ele fora daqui. É só na igreja, que eu tenho que ir lá na igreja, porque eu tenho que pôr uma roupa bonita para poder vir na ceia. Aquela semana eu tenho que fazer jejum, não posso falar palavrão, né? A gente não fala palavrão. A gente não pode brigar. Aquela semana. Mas não, a gente vira religioso, né? Só naquela semana da ceia, para vir aqui na igreja, porque vai que o pastor fala alguma coisa, revela alguma coisa de mim, né? Mas não, aí eu ponho que isso daqui precisa ser para ele, dentro da minha casa, a satisfação de lembrar a ressurreição de Jesus. Que Jesus entrou na nossa vida, entrou no coração, e vai ficando, é criança. Parece que é bobeira, que não liga, mas ele vai entendendo desde já o que é. E nós precisamos estar aí, celebrar essa festa, esse momento. Aí o que fala aqui o versículo 3, até o 6, aí ele fala assim, que a família, o pai na casa lá, ele tinha que pegar o cordeirinho de 1 ano, belezinha, pensou? Eu falei aqui no culto ontem, o Israel estava aqui, um tempo atrás, antes da pandemia, ganhou um peixinho, um negócio que nós fizemos aqui na igreja, e levou o peixinho para casa. Aí eu falei, quanto tempo dura de vida esse peixinho? Eu falei, uns 4 meses, em casa ficou 6. Aí eu estava contando para eles aqui, no culto ontem. Eu tenho que repetir a história, vocês não vieram no culto ontem, né? Quem veio aqui vai repetir de novo. A gente vem no culto, é benção o culto de sábado. Aí eu contando para eles aqui, que o Israel conversava, a Valéria falava para eles, Israel, fala bom dia para o peixinho. Aí o Israel levantava de manhã, hoje ele está com 9, mais 3, 6, 5 anos, é mais ou menos que foi o coisa aí. Aí ele chega, bom dia, aí a Valéria cantava junto com ele, com o peixinho. Aí o peixinho parece que vai acostumando, o peixinho parece que respondia. Aquele gesto dele, que o peixinho estava nadando quietinho lá, eu passava, ficava do mesmo jeito. Ele viu Israel lá, o Israel chegava, o peixinho já começava a rodear dentro da água, pular, virar. Aí foi indo, aí passou um dia, o peixinho morreu. Passou o tempo, 6 meses depois o peixinho morreu. Aí eu vi o peixinho morrendo, falei assim, nossa, vou falar para ele que jeito. Aí foi 1 mês de choro, eu não vou comprar mais peixinho. Porque o menino sofre, a gente sofre junto, fica vendo peixinho, pai, morreu, quero peixinho, compra peixinho. Eu fui ver peixinho, mas eu não queria comprar peixinho mais. Eu vou ter que deixar o negócio passar. Ô pai, mas eu quero peixinho, e agora? Aí ele falava, até um tempo atrás, ele falava, ô pai, eu vou ter o peixinho lá no céu, eu vou ver. Ele chamava, tinha um nome que eu esqueci. Tem um peixinho lá no céu, filho, vai ter peixinho, vai ter cachorro, vai ter lá. Você vai nadar no rio da vida lá, você vai ver os peixinhos seus lá de monte. Ó, gente, eu contei aqui, é igual procurando Nemo, aquele peixinho lá, é igual aquilo lá. Ele chegava, ficava dançando lá com Israel. Aí morreu. Por quê? Porque aqui o cordeiro, o pai, lá na casa, pegava o cordeiro no dia 10, o cordeirinho, dia 10 do mês, e ficava com o cordeirinho até aqui, até o dia 14. Quantos dias que ele ficava com o cordeirinho? Faz a conta. Quantos dias? 4? Está ali. O versículo 3 e o versículo 6, ele fala o dia que teria ser o sacrifício do cordeiro. 5 dias. Dia 10 mais 4 é 14. 10, 11, 12, 13, 14. Entendeu? 5 dias. Então o cordeirinho ia para a casa do homem, da família, e ficava lá. Aí tinha as crianças. Já viu o cordeirinho, gente? Cachorrinho novo que vai para a casa nossa? Viu que belezinha? Você fica lá, já chega. O que acontece na história? Você põe nome. Qual é o nome de cordeirinho? Qual que é o nome? O que a gente ia falar? Simeão. Pluto não. Pluto é cachorro. Plu, azul. Ovelhinha é minha, vem cá, as criançadas lá, 12 filhos na casa, lá vinha lá, ficar brincando com o cordeirinho. 5 dias, por que 5 dias ali? 5 dias aquele animal ia ser oferecido em sacrifício.
nesse momento que ia ser oferecido em sacrifício, o pai na casa lá, eles tinham que olhar se o animal não tinha defeito nenhum, se não tinha mancha. Por quê? Porque nós lemos o texto aqui para baixo. Ele tinha seu cordeiro ou cabrito, será sem defeito o macho de um ano. Sem defeito, não poderia ter defeito. Aqueles 5 dias era para ficar observando se tinha defeito, mas pegava amor no bichinho, a criançada pegava amor, até nós adultos pega, leva um cachorrinho, mesmo que você não gosta de cachorrinho, você pega amor. Eu não gostava de peixinho, vou ficar com peixinho. Esse dia atrás ficou um peixinho lá, um amigo nosso que precisou viajar, pode deixar o peixinho aqui, deixa aí em casa, eu espero que não morra no dia que estiver na minha casa. Aí ele levou, ficamos com o peixinho lá. Aí você pega amor, mesmo que você não goste do cachorro, mas fica na sua casa filhotinho, pequenininho. E ovelhinha, gente, você vê ovelha, filhotinho, carneirinho, é a coisa mais bonitinha que tem. Aí ficava. Aí chegava no 14º dia, o pai tinha que pegar o animal e sacrificar, tinha que matar. Agora, a ovelhinha que está assim, quem é mais antigo, pessoal, na roça, lembra que nascia o porquinho, ou a galinha, né? O pintinho pequenininho lá, a criança, a gente ia cuidando da criança. Aí o pai falava assim: ele já cresceu, está na hora de matar. Você queria que matasse? O porquinho era seu lá. Você matava, vou matar o porquinho. Você não queria que matasse o porquinho. Gente, se porquinho é assim, a gente que não tem tanta. Quanto mais com a ovelhinha estando lá, vê lá, bé. Igual fizeram o teatrinho hoje aqui, o bé. Aí o pai tinha que matar a ovelha. Agora, o que tem a ver isso? Qual que é a sombra disso? Jesus, quando entra em Jerusalém, montado no... Eu ia falar cavalinho, né? No jumentinho. Jesus, quando entra montado no jumentinho dele, Jesus também passa, daquele dia que até a morte dele, ele passa a ser observado no templo durante 5 dias, vendo que ele não tem defeito. Os fariseus, os saduceus, a turma tudo ali, os mestres da lei, olhar lá, aí começa toda uma história com Jesus. Jesus, essa moeda aqui é de quem? É para quem que eu tenho que pagar? Dá a César o que é de César. E começa uma história falando com Jesus, e Jesus é observado. Herbert, então por quê? Porque ali a Bíblia fala assim, que são sombras. Isso daqui está apontando para Jesus. Isso daqui está falando que é para tirar o pecado, resumindo assim, para tirar o pecado. Aí fala assim, vocês guardareis até o 4º dia do mês, versículo 6 deste mês, quando toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tarde. Então eles iam matar, Deus falou para Moisés, tem um horário para matar esse cordeiro aí, não é qualquer horário. Matar à tarde. A tarde aqui, essa tarde que está falando aqui, a tarde era a hora que Jesus morreu. Não era tarde simplesmente porque é a tarde. Mas eu preciso entender agora que o cordeiro, que é a Páscoa, ele morreu à tarde. Ele foi morto à tarde. Às 3 horas da tarde é o horário da morte de Jesus. E havia no templo, naquela época de Jesus, 2 tipos de sacrifício, que era feito o sacrifício da manhã, 9 horas da manhã, e o sacrifício à tarde, o sacrifício oficial. Eram feitos 2 tipos de sacrifício, o das 9, aonde o sacerdote pegava os animais, levava o animal lá para o sacrifício, amarrava ele. E Jesus foi crucificado qual horário? Às 9 horas da manhã. Herbert, então está aqui, não está aqui, por isso que a gente precisa ler. Viu que o pastor Flávio fica falando, eu brinco, fico falando assim, lembra quando o saudoso pastor Flávio falava, né? O pastor vai com 100 anos, tá, gente? Mas lembra quando o pastor falava, gente, é gostoso ler a Bíblia, a gente aprende. E é por causa disso, quando você começa a entender isso, a nossa mentalidade aqui dentro começa a mudar. Peraí, existe a verdade, a verdade, a verdade. E é essa a verdade aqui que nós precisamos entender. Por isso que está aqui, ele vai ser morto, matará ao crepúsculo, que está aqui na minha aqui, mas é à tarde. Então, o sacerdote estava lá no templo, ele estava matando o animal, fazendo o sacrifício lá dele, e no mesmo instante que estava acontecendo aquele momento lá, da morte do cordeiro, que estava sendo morto lá no templo, aqui fora, Jesus estava
apanhando. O cordeiro estava lá, de um lado, a sombra estava acontecendo lá, mas a realidade estava acontecendo aqui. E uma das coisas que a gente vê é o que acontecia quando o cordeiro era morto lá, o sacerdote tocava o chofar, tocava uma trombeta. Não é berrante, não, é o chofar, que é o chifre de carneiro. Morreu o animal, tocava o chofar. E quando ele estava aqui, Jesus aqui, quando Jesus estava sendo crucificado, sendo amarrado, está na cruz, a parte da manhã, que depois a parte da tarde que ele morre, quando ele estava sendo crucificado, quando tudo começou, lá dentro do templo, se tocava o chofar, porque o sacerdote estava lá amarrando o animal. E aqui para o lado de fora estava acontecendo a realidade. Era Cristo sendo amarrado, ou seja, sendo crucificado, sendo os pregos entrando na mão dele. Lá o animal era amarrado de uma forma, mas aqui os pregos estavam entrando na mão dele. Os pés estavam sendo perfurados. Ele estava sendo posto na cruz. Ele estava sendo levantado. Mas às 3 da tarde, aí passa todo aquele momento, tudo que vai acontecer na história, chega às 3 da tarde, que era esse horário de matar o animal, lá dentro do templo, o sacerdote vai lá, agora eu vou matar, agora está na hora. Eu vou matar o cordeiro. Quando chega lá, ele começa a pegar o cordeiro, ele vai matar o cordeiro, Cristo está na cruz, e quando o cordeiro morre lá, Jesus dá o brado final dele aqui, Jesus grita, tetelestai, está consumado, está feito, agora você está salvo, agora você pode ter provisão, você tem libertação, você tem cura, está tudo feito agora, porque Jesus, se a gente não entender isso, nós vamos vir para a igreja, nós vamos sair da igreja do mesmo jeito, nós vamos vir amanhã, nós vamos sair da igreja do mesmo jeito. Por quê? Porque nós ainda não entendemos o que Jesus fez na cruz do Calvário pela nossa vida. Não é só a salvação. Jesus trouxe provisão com a morte dele na cruz. Jesus trouxe cura, saúde com a morte dele na cruz. E nós precisamos entender isso. Jesus trouxe proteção com a morte dele na cruz. Herbert, proteção. Eu vou falar já mais um pouquinho da proteção. E Jesus trouxe direção com a morte dele na cruz. Hoje nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós, e nós temos a proteção dele, uma direção. E se sois filho de Deus, sois guiado pelo Espírito de Deus. Nós temos o Espírito Santo para guiar, que mora dentro de nós. Agora, tudo aquilo que estava aqui, para o lado externo, como sombra, agora nós temos uma realidade que é dentro da nossa vida, e isso faz uma grande diferença para nós. Isso faz uma diferença, é isso que vai fazer a diferença. É essa presença gloriosa do Espírito Santo, da presença de Jesus, da obra que ele fez lá na cruz do Calvário, agora está dentro de nós. E quando o sacerdote, olha só para você ver que bonito que é a Bíblia, gente. Se você olhar, eu falo bonito, penso no pastor Flávio. Mas olha que bonito que é a Bíblia. Gente, quando fazia o sacrifício lá, tinha o altar de sacrifício. Tem jeito de achar um altar de sacrifício aí? Acha o altar de sacrifício. Mas acha e fala que você achou, e eu tento pôr um aqui. Até esqueci daquele negócio ali. Agora larga a mão. Acha o altar de sacrifício aí. O altar de sacrifício, ele era feito o altar, né, com 4 pontas, e para o altar havia uma rampa para poder subir aqui. Uma rampa. Rampa igual, não é degrau assim não, tá, gente? Era a rampa. Porque com a história, né, o degrau, quem fazia degrau eram os sacerdotes que não era de Deus. Mas toda uma explicação que só você fazer na aula do tabernáculo lá, você vai entender o que é. E do povo hebreu era uma rampa, era lisa. Herbert, o que tem a ver isso? Gente, olha que a Bíblia é bonita. O sacerdote subia aqui, então aqui, imagina que a rampa, o sacerdote subiu, o altar de sacrifício, ele não era posto no chão, ele era uma certa altura do chão, e fazia o sacrifício. Essa posição dele aqui tem várias coisas, não vai dar tempo, mas uma das coisas mostra o Calvário, o altar, a cruz era o altar de sacrifício,
que Jesus ia morrer e Jesus estava subindo para ser a mesma tipificação da rampa para o altar lá. Olha como que a Bíblia é bonita. Herbert, quando eu leio aqui não entendo nada, então. Mas vamos lá. Aí a Bíblia fala assim, ó, tomará o sangue e porão entre. Olhando a hora ali, gente, estou pensando que é 7 horas, mas é 6h20 ali já. Não dá nem tempo de terminar. E vou adiantar aqui, ó, tomarão do sangue e porão em ambos os batentes da viga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão assado, pães sem fermento e ervas amargas. Então, se matava o cordeiro, se matava o animal, o dono da casa lá, o pai da família, né? Ele passava o sangue na parte de cima, né, no umbral da porta, em cima e na lateral da porta. Descia aquilo lá na porta. Aí eu ficava me perguntando assim, da onde que Deus teve essa ideia? Será que Deus foi fazer algum curso lá para aprender como que faz, como que tem que ser? Então, se você olhar, agora você usa só a sua imaginação, tá? Olha para a porta ali. Se você lá, onde está a saída tinha sangue lá, e nas laterais da porta tinha sangue. Então, se você olhar assim, se você descer e emendar, você vai ver a cruz, certo? Está falando da cruz. Se você fazer assim, você pega como um triângulo, Pai, Filho e Espírito Santo, os três. Para você poder entender. Mas da onde que saiu isso? Como se eu olhar na Bíblia, a história de Abraão, outras histórias, havia certas alianças de sangue que Deus fazia com o homem. Certos tipos de aliança que Deus fazia. E dentre essa aqui, existia nessa época, segundo a história, um tipo de aliança que era chamada aliança do portal. E como que isso aconteceu? Por que Deus fala isso para Moisés? Porque na cultura deles já eram isso. E para Moisés entender como que a gente precisa entender certas coisas da Bíblia, Deus tem que mostrar no natural para a gente entender o espiritual, entender certas coisas. Deus pegou com Moisés e falou, passa o sangue. Mas por que passar o sangue? Porque, agora vou resumir aqui a história. Porque quando ele passasse o sangue, o que ia acontecer aqui? A praga, que ia chegar agora, qual praga que seria? A 10ª praga, e a praga dos primogênitos. E a Bíblia fala que ia morrer tanto homens, né, o filho mais velho, e como dos animais, até os animais iam entrar na dança. Mas na casa que tivesse o sangue, o destruidor, ele não ia passar lá. Ele não ia entrar. Mas olha só que bonito na história que Moisés estava entendendo. Na história deles, na cultura dele. A nossa aqui, gente, é diferente. Para a gente entender é outra loucura. Mas na história deles, o sangue tinha lá, quando a pessoa, olha você vê como que é bonito quando você vai estudar. A pessoa estava na casa dele aqui. Então ele ia receber alguém na casa, e na minha casa, eu ia receber uma pessoa muito especial na minha casa. Então a minha casa estava aqui. Então, várias famílias tinham o quê? No portal da casa, eles tinham aqui uma bacia. Essa bacia, em várias casas, já era feito no batente da porta, no chão, uma bacia. E quando aquela pessoa que é muito especial, ela vinha para a casa daquela pessoa, eles sacrificavam um cordeiro e colocava o sangue ali dentro. Sacrificava o cordeiro na porta e o sangue ficava ali. Se aquela pessoa que viesse para me visitar a minha casa, imagina a sua casa, tá? Imagina a sua casa. Tem que pôr a sua história aí, imaginar você. Quando aquela pessoa chegasse naquela casa e aquela pessoa passasse por cima daquele sangue, se ela fizesse assim, ó, o sangue está aqui, está manchado aqui, aquele coisa. Se ela fizesse assim, ó, e entrasse para dentro da casa da pessoa, dentro da minha casa, ela estava dizendo, eu estou na sua casa, porém, eu não estou em aliança com você. É isso que ele queria dizer. Mas se aquela pessoa chegasse, gente, era cultura. É igual a gente falar boa tarde, bom dia, boa noite, vem de sua casa, né? É igual que lá. Você vai na casa da pessoa hoje, né? Isso a gente aprende, né? Minha avó fazia isso, minha mãe fazia isso. Vai a pessoa na casa da gente lá, está conversando um pouco, vou fazer um cafezinho para nós lá, e faz o que, sabe o que é cafezinho? É cultura. Tem gente que não faz isso, né? Vocês fazem, né, gente? Maravilha, isso aí. Vai receber uma visita na sua casa, faz um cafezinho na pessoa enquanto você conversa, vai lá, para dar continuidade na conversa, só um cafezinho preto. Vai lá, pega a dica aí, gente.
Mas aí o que acontece? Aí quando aquela pessoa chegava na casa, o sangue estava lá. Aquela pessoa chegava lá, pisava sobre aquele batente, entrava para dentro daquela casa, e ele estava dizendo: eu estou em aliança com você. Entendeu? Entendeu, gente? Entendeu o que está acontecendo? Por que tem aquele sangue ali na porta? Herbert, tudo bem, você estava me falando isso, mas o que quer dizer isso agora então? Porque Deus fala para Moisés passar o sangue na porta. Aí vamos lá para o texto. Cadê o texto aqui, Jesus? E comereis assado, passa o sangue na porta, e o versículo 23. Espera aí, deixa eu contar a história, que antes de falar que o versículo 23, eu quero terminar nele aqui. Deixa eu contar a história, que eu vou ler o versículo 23, para você poder entender o que eu estou falando que está ali. Aí o Senhor vai lá, fala para Moisés: quando eu passar lá, o destruidor vai lá, não vai entrar porque o sangue está na porta. Aí, quando a gente lê, pensa assim: o anjo da morte, alguém está chegando lá, está falando assim: tem um sangue aqui? Não, eu entro aqui, eu mato o mais velho. Eu cheguei aqui, tem sangue aqui? Eu vou para a próxima casa. Agora, o que é história? O que isso quer dizer que eu vou passar por cima? Está falando assim, ó, gente, olha como que é bonito. Gente, isso aqui termina aquilo que Jesus fez para a nossa vida. A gente precisa entender isso. Isso aqui fala assim, ó, que o anjo, que Deus ia, vou falar de Jesus, tá? Que Jesus estava junto com... Tem vários conceitos para poder falar, senão eu vou falar, você fala: não está assim na Bíblia, não está assim. Tem vários linhas de pensamento que tem, mas eu quero contar uma dessas que tem aqui assim, que quando Jesus estava indo, com o anjo da morte estava indo lá, o que fazia? Eu passei o sangue na porta da minha casa. A visita especial ia chegar na minha casa. E quando aquela visita que eu falei ali, ela chegasse, ela passasse por cima, ela não queria aliança comigo. Mas se ela pisasse sobre o sangue, ela queria aliança comigo. O que está acontecendo ali? Qual que é o sentido daquilo ali para a história, para a nossa vida? O Senhor entra dentro daquela casa por causa do sangue. E quando o destruidor vem, aí você vai ler o texto, versículo 23, agora para a gente encerrar aqui. Quando o Senhor passar para ferir os egípcios, verá o sangue na viga das portas, em ambos os batentes, e passará sobre aquela porta, e não deixará o destruidor entrar nas vossas casas para o ferir. Ou seja, lá, passará sobre aquela porta, passará, quem passará? O Senhor passará naquela porta. O Senhor vai entrar aqui, ele vai passar naquela porta, ele vai estar dentro daquela porta, mas ele tem aliança com a família que está debaixo do sangue. E agora, quando o destruidor passa aqui, quem que impede o destruidor de entrar? É o Senhor. Olha como que é bonito. O Senhor impede de entrar. O Senhor para na porta aqui, fala assim: não, você aqui, você não vai entrar. Aqui está eu. Aqui essa família tem uma aliança comigo, uma aliança de sangue. Agora tem uma aliança comigo aqui. E agora essa realidade está onde? Essa realidade está dentro de nós. Sobre a nossa vida agora está o sangue de Jesus. Sobre a sua casa está o sangue de Jesus. Na tua família está o sangue de Jesus. Agora, quando o destruidor vem para querer fazer algo na sua vida, é Jesus que está ali à frente de você. No seu espírito está ali e fala assim: eu estou aqui à frente. Eu estou aqui para te proteger. Eu estou aqui para te dar saúde. Eu estou aqui para te dar cura. Eu estou aqui para trazer provisão para a sua casa. É assim que acontece. Essa era a aliança que tinha aqui. Aí o que ele fala? Jesus está falando isso, mas quando o Senhor passar para ferir os egípcios, verá o sangue na viga da porta, em ambos os batentes, e passará sobre aquela porta, e passará sobre aquela porta. O Senhor passará sobre aquela porta, vírgula, e não deixará o destruidor entrar. Está aqui, gente. É o que estou contando para você, é o que está a história. Eu só mostrei o natural para você entender o espiritual. Agora, sobre a sua vida, sobre a sua casa, a Páscoa, o que significa a ressurreição, a vida de Cristo sobre a nossa vida, a cura para a nossa vida. Porque eu preciso entender agora. A minha mentinha aqui, minha cabeça precisa entender. Eu sou curado, Jesus curou, Jesus tem o sangue sobre a minha vida. O destruidor não vai vir, a doença não vai vir, a enfermidade não vai vir. Eu vou ter a resposta que eu preciso. Por quê? Porque sobre a minha vida, quando o Senhor olha agora, Ele não olha para mim, mas Ele olha
agora para o sangue de Cristo sobre a minha vida, agora mudou. Agora muda toda a vida, muda toda a história. E o Senhor está sobre a nossa vida, amém? Aí quando você olha para a palavra agora, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Eles descansaram. Direi do Senhor que Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu escudo. Ele está ali agora sou eu, agora é eu e o Senhor agora. Mas agora, a minha casa está livre, a minha vida está livre. Aí ele fala assim, como que eu vou comer? Vou comer apressadamente, segurando na mão o cajado. Por que segurar na mão? Cajado fala de autoridade, fala de direção. Agora na sua mão você tem a palavra, você tem a autoridade para poder falar. Amém? Vamos ficar em pé para a gente terminar, que a gente fique, que você fique com essa palavra aí, que a ressurreição agora, a minha vida agora muda a partir de agora, que a nossa mente muda a partir de agora, o que eu vou pensar agora? Páscoa, ressurreição, vitória, salvação, cura. Não é coelhinho, mas não, larga a mão do coelhinho para lá, deixa o coelhinho para lá, come chocolate, mas deixa o coelhinho para lá. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a minha vida agora transformada, curada, restaurada. Ah, Senhor, como que eu faço? Jesus, eu estou precisando de uma cura. É crer na palavra de Deus. Ah, Herbert, eles saíram do Egito, o povo foi embora. O último versículo, se a gente terminar. Fica de pé. Pode ficar com o seu olho fechado e olhando, só para você receber a palavra. O último versículo, só para você entender. E o povo era escravo. O povo era escravo. Herbert, eles saíram bem. O povo é escravo, sofrendo. 400 anos lá e tanto, sofrendo, passando apertado. E naquela noite, à meia-noite, a hora da virada, à meia-noite, a nossa vida precisa dessa hora da virada, aonde que Jesus vem. À meia-noite, aí a Bíblia fala assim, Salmo 105, versículo 37, a seu povo fez sair com prata e ouro, provisão, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Quem estava doente naquela noite, se você está doente nessa noite, Jesus pode te curar, Jesus quer te curar. Se para eles aqui era um sombra, houve cura, se para eles ali, Deus está mostrando de uma forma para eles que não é a realidade, houve cura, quanto mais para nós que nós temos a realidade que é Cristo agora, quanto mais nós temos a realidade de Cristo para a nossa vida, e para eles lá, e não houve sequer um só enfermo. Aquele que estava doente, tinha apanhado naquela noite, naquela semana, estava machucado, estava sem força. Naquela noite, quando eles comeram o cordeiro da Páscoa, quando eles comeram o cordeiro, quando eles comeram, participaram daquela Páscoa, quando eles comeram, tudo ali, naquela noite, por isso que a ceia também é cura. Várias pessoas são curadas quando participam da ceia. E eles foram curados. Guarda bem essa palavra, Salmo 105, versículo 37. Ao seu povo fez sair com prata e ouro, provisão, e entre as suas tribos, entre as suas famílias, na nossa casa hoje, não houve um sequer que estava enfermo. Todos foram curados naquela noite. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te glorificar pela tua presença, pela tua palavra. Pai, nós declaramos saúde no meio do teu povo, na nossa vida, provisão no meio do teu povo, Pai, aqueles que estão enfermos, seja tocado pelo poder da tua palavra, porque nós cremos, ó Pai, na tua palavra, ó Pai, se o povo aqui viveu, experimentou isso aqui, Pai, na antiga aliança, quanto mais nós que estamos experimentando a nova aliança, Pai, é muito maior para nós essas promessas, Pai, no nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo, pela provisão, pela tua palavra, que o Senhor traga a cada um de nós o entendimento, claro, continue falando conosco, Pai, na nossa casa, durante a semana, em nome de Jesus, que nós sejamos sensíveis à voz do Espírito Santo, a nossa mente renovada pela tua palavra, em nome de Jesus, que sejamos cheios do Espírito Santo, transformado pela tua palavra, Pai, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, Pastor Flávio. Maravilha, glória a Deus, uma ótima noite para vocês, para os queridos e amados, ótima semana, que o Senhor guarde, o Senhor proteja, o Senhor abençoe, o Espírito Santo nos governe, nos guie, nos conduza em triunfo, como sempre Ele faz, livrando de todo mal, dando sabedoria e graça, porque nós estamos aliançados com o Senhor, não merecemos nada, mas a aliança, o amor de Deus nos guarda, nos protege.
Uma ótima semana para todos, abençoada, abençoada, cheio da presença de Deus. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, e todos digam, com alegria, todos digam. Cumprimenta a pessoa do seu lado, à direita, à esquerda, feliz Páscoa, fala para ele, fala para ela, Jesus ressuscitou, glória a Deus, Deus abençoe.